Bom, minha história, quando você fala com um público assim bastante disperso, tem uns que sabem, outros menos, enfim. Eu vou tentar ser muito breve. Eu comecei, o primeiro investimento eu fiz em 71, sempre contando. Ganhei um Fusquinha num concurso, apliquei na Bolsa, a Bolsa estava subindo 150% ao ano. Em 74, o que sobrou foi o dinheiro para um jantar com vinho barato, né? Aí eu fiquei estudando, tal, montei um negócio, uma loja em 78 e 85 sobrou uma grana de novo e eu me lembro, eu sempre dolarizei um pouco a cabeça até porque tivemos tantos planos, né, que ficam difíceis às vezes ser assimilado o valor. Então coloquei US$ 500 de novo em duas ações de duas empresas que hoje nem mais existem, Varig e Sharp. De novo eu apanhei, em 88 eu mudei de atividade do comércio para a indústria e comecei em 91, quando o Collor assumiu, o mercado de vídeo cresceu muito, porque tinha pouco dinheiro e o pessoal tinha dinheiro para alugar filmes, e deu para ter um dividendo, e coloquei tudo em Eletrobras, em 3 anos multiplicou por 6, US$ 2 milhões na época viraram 11, quase 12 milhões. E aí teve um crescimento, tive que investir na empresa muito forte para crescer. E em 98 eu voltei ao mercado e hoje me caiu um artigo muito interessante, né, do Brasil Jornal, escrito pelo Pedro Arbex. Olha o título da matéria: a Berkshire poderia despencar 99% e ainda assim bateria o Standard Poor's, que é o índice lá americano. Olha só, 99%, não é cair 10%. Aí, eu participo de um fundo chamado Geração LPAR, em que começou em setembro de 98, R$ 1 era uma cota que, por referência, também era US$ 1, né? O real e o dólar estavam juntos, né? 1 a 1. O fundo, nos últimos meses, ele variou entre 130 a 170, a cota. Então, eu fiz uma continha rápida aqui, que se a bolsa caísse 90%, eu ainda teria R$ 1,40, não é? Mais do que eu investi. Então, são 24 anos de história em que subiu 14.000%. Claro que não é assim que se faz a conta tem que ser em cima de juro composto, que isso dá uma renda média de mais ou menos 23% ao ano, faça chuva ou faça sol, né? Então, olha só o absurdo, poderia cair 99% e ainda teria mais do que investiu em 24 anos. Então, o que é importante, né? Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém e tal, mas como estamos falando com investidores ou potenciais investidores, o importante é a consistência no investimento. E lembrar que vai ter anos fantásticos e anos menos, né? Mas se ficar no longo prazo, se para em 1.000%, 5.000%, 15%. O grande guru do mercado acionário, que é o Warren Buffett, falaram isso para ele e ele, como sempre, bem-humorado, respondeu: é verdade, pode cair 99%, que ainda assim vou ficar no lucro. Mas não é melhor não tentar. Não é? Então, o importante eu tive perdas lá no começo, idas e vindas, voltei com consistência e estamos aí hoje com o mercado que todo mundo conhece. Vamos lá. Eu estou no mercado há um pouco mais de tempo que o meu amigo Lírio, não é isso? A gente começou com uma corretora chamada Cruzeiro do Sul, onde nós não detínhamos dinheiro para comprar uma corretora, então nós nos associamos e a corretora tinha que ficar no nome de um, ficou no nome do nosso sócio, que era o Danilo, né? E a partir daí nós enveredamos por uma trajetória de aplicações do mercado de valores. Isso nós tivemos no final de 1970, 1971, originado pelos recursos que o Decreto-Lei 156 disponibilizava para os fundos fiscais de investimento. Os bancos passaram a deter um volume extraordinário de valores e de recursos. É difícil até
em aplicar todos esses recursos no mercado, então eles optaram por uma trajetória, ou seja, procurar empresas que estivessem dispostas a democratizar seu capital e terem suas ações negociadas no mercado. Nós tivemos um período brilhante até mais ou menos junho de 1971, quando esses recursos deixaram de existir. A partir daí, então, o mercado começou a sofrer uma série de injunções negativas, com pressões que foram se acumulando em virtude daqueles momentos de ouro, enquanto os recursos detidos pelos bancos funcionavam na aceleração das cotações. Muito bem. Passou 71, e eu convencido de que esta nossa previdência não detinha condições de amparar o cidadão através da cessão de uma renda mensal que pudesse lhe garantir uma vida digna, eu, então, tentei, através das convicções que me eram no momento, tentar uma nova investida, né? E avaliei todas as aplicações da época e cheguei a uma conclusão, que todos aqueles que tinham uma renda boa, ou eles eram controladores ou eles eram parceiros de ações de capital aberto. Muito bem. Eu tentei, então, generalizar essa aplicação, interpretando o seguinte: se você fica 30 anos colaborando e contribuindo para o INSS, por que você não pode ficar 30 anos comprando ações? Então, eu estruturei um projeto, né, na qual eu propunha o cidadão investir 1.000 ações por mês durante 30 anos. Eu tinha a convicção, muito embora não tinha certeza, de que isso poderia ser um maná de resultados. Então, o que eu fiz? Eu criei esse projeto, espalhei no mercado, não é isso? Na época era o presidente, eu esqueci o nome dele agora, mas... E foi feito um trabalho, e esse trabalho versava sobre as ações da CESP, que, na época, elas pagavam um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, e ainda disponibilizavam uma bonificação de 10% ao ano. Por quê? Porque, naquela época, a maioria das ações elas possuíam valor unitário. Hoje, as empresas, a grande maioria, não possui valor unitário. Então, quando a empresa possuía valor unitário, cada vez que aumentava o capital, ela era obrigada a emitir ações. Então, eu fiz esse trabalho, né, imaginando que, ao longo de 30 anos, eu pudesse ter uma aposentadoria boa. Como era apenas uma perspectiva, eu tinha, sim, alguma convicção que, efetivamente, as ações pudessem me oferecer uma renda mensal digna. Então, como estava lastreado também em ações, eu coloquei o título desse mercado em Ações Garantem o Futuro. Desse estudo, né? Muito bem. Hoje, se eu tivesse que nomear esse trabalho, eu diria o seguinte: ações garantem um ótimo futuro. Tá entendendo? Então, minha trajetória foi essa, sempre de investir na razão direta de ser um parceiro do controlador ou da empresa, tá certo? Nunca com a visão de ser o dono, mas sempre como parceiro. E essa postura e a regularidade com a qual a gente foi comprando ações, hoje eu acabo tendo aí participações expressivas em grandes empresas e que essas empresas distribuem bons dividendos para os seus controladores, e nós, que somos os menores, também aproveitamos, tá certo? Então, o segredo do mercado é um só: invista, tá certo? Invista, porque você investindo nos projetos de empresa, você está investindo na geração de riqueza, na circulação dessa riqueza e na distribuição dessa riqueza, tá correto? Isso é universal, acontece em todos os países do mundo, e aqui no Brasil nós ainda caminhamos, né, para um mercado razoavelmente incipiente, porque a grande maioria que nós temos no mercado hoje, eles não são investidores, eles são especuladores,
que têm a visão do ganho a curto prazo, é isso? E, no fim, eles acabam até se conscientizando que essa visão acaba sendo retratada como uma perda a curto prazo, tá entendendo? Então, a minha história é essa, o meu projeto ainda eu continuo fazendo, o que eu fazia em 1971, quando dei início a essa minha participação de parceiro no mercado, eu continuo fazendo até hoje, é claro, com valores diferentes, tá certo? Mas a filosofia não mudou e eu digo o seguinte, eu acredito que nos próximos 200 anos também não vai mudar. Porque, assim, a gente tem muita gente que está entrando no mercado agora, né, no mercado de ações, e é incrível como essas pessoas querem buscar aquele atalho. Incrível como essas pessoas buscam, sei lá, ações que valorizaram 1000%, não entendem nada do setor, mas compra porque ela simplesmente subiu, ou, de repente, até criptomoedas. O que dizer para essas pessoas que acham que o mercado vai te deixar rico do dia para a noite? Qual que é o conselho que vocês dariam para essas pessoas que são basicamente a ampla maioria que a gente tem aqui? Então, corroborando só com o que o Barsi acabou de falar, que eu espero que todo mundo é de curto prazo, eu, uns 2 meses atrás, fiz uma continha. O Ibovespa, a B3, negocia em torno de 30 bilhões por dia. Esse é o número, um pouco mais, um pouco menos. Então, 20 dias úteis num mês, negocia 600 bilhões. 2 meses, 1 trilhão e 200 milhões. Pois, acreditem vocês, o mercado inteiro vale, claro que estão as ações de controlador, 4 trilhões. 30% dá 1 bilhão e 200, que é mais ou menos o que tem de free float das empresas, né? Em torno de 30%. Então, o investimento no Brasil, ele é inferior a 2 meses. Não é? Quem é que ganha sempre? Quem é que sempre ganha? Vai deixar rico alguém, né? Vai deixar rico o acionista da B3, né? O Bovespa, que sempre tem emolumentos, sempre tem taxas, e as próprias corretoras que nunca vão lhe dizer para não negociar. Vão dizer para você negociar, e inclusive estão sempre cheios de ideias, né? Sempre com ideias geniosas, né? Engenhosas e por aí vai. Então, infelizmente, esses dados que eu dei, a cada 60 dias, todas as ações, em média, trocam de mão. Ora, você não pode, realmente, você não pode ser feliz com esta necessidade de cambiar de posição a toda hora. Então, o que faz a diferença é investimento constante, o que o Barsi citou, seja 1.000 ações, seja R$1.000, R$10.000, 50 mil, não sei, cada qual tem o seu número, 1 milhão, todo mundo tem um número na cabeça, mas que seja investido de forma constante, né? Vai pegar o mercado quando estiver bem, vai pegar o mercado quando não tiver, e ali, sim, investir em empresas que tenham histórico, que tenham uma pegada de pagar dividendo, né? Pagar, distribuir o resultado, né? Porque com a distribuição do FAS-MERIR, você compra outras ações e você vai rir mais em seguida, sabe? Então, o grande negócio, isso chama-se a famosa matemática dos juros compostos. Existem livros e mais livros escritos sobre esse milagre. A tal forma que depois de um determinado tempo, você acaba gostando da parada de investir, pegar os dividendos. O Barsi já citou, ano passado, por exemplo, foi muito generoso em dividendos. Não creio que esse ano vai ser muito diferente, tá certo? Mas você chega uma hora que, eu falo por mim, né? Eu já invisto por prazer, me dá prazer, passa a ser um jogo gostoso, em que você vê o ganho acontecendo e o dinheiro e a quantidade de ações se acumulando. Então, o segredo é consistência e deixa que o tempo faz o resto. Não se preocupem, vai entrar no momento de mais alta, vai entrar no momento mais baixa, mas acertar a mosca ou no fiofó da mosca é impossível. Tá certo. É verdade. Você tem alguma coisa a complementar? Não, eu ratifico e consagro todas essas palavras, porque, na realidade, o nosso histórico, não é isso? O histórico do aplicador brasileiro, eu não digo do investidor, mas o aplicador brasileiro, é ter seguido a cartilha
que interessava ao governo desde 1972, 73, que era o quê? Que era aplicar a poupança, tá certo? Que revelava sintomas de garantia, de segurança, entendeu? E de rentabilidade. Só que, ao longo do tempo, o que aconteceu? Esses aplicadores acabaram universalizando a sua postura, no sentido de serem o quê? De serem agiotas. Porque, na razão direta que você empresta, seja para quem for, você está praticando um ato de agiotagem. E a nossa postura foi sempre direcionar recursos para a geração de riqueza. Isso é muito importante, porque quando você direciona esses recursos para a geração de riqueza, você aciona mecanismos, aciona os meios econômicos, aciona a geração de emprego, aciona um sem número de fatores que são benéficos para a sociedade como um todo e para o país. Essa aqui é a realidade. Então, eu até gostaria de complementar o que o Lírio disse, falando o seguinte: há uma diferença brutal entre o ganho auferido por uma aplicação de renda garantida, que nós diríamos de renda fixa, e uma aplicação em renda variável, tá certo? Enquanto que na renda fixa você ofere ganhos em função do valor que você aplicou, na renda variável você ofere dividendos na quantidade possuída, na quantidade de ações. Assim é que, quanto mais ações você tiver de uma empresa que tenha o histórico de pagar dividendos, mais vezes você vai receber os dividendos, tá correto? Então, é muito importante você sempre direcionar os seus recursos para empresas que tenham fundamentos positivos, históricos positivos também, e que estejam, muito importante, em setores de atividade que sejam perenes. Essa perenidade, então, ela geralmente ela se confunde com sustentabilidade. E é difícil uma empresa com perenidade não ser sustentável. Praticamente todas elas são, em maior ou menor grau, distribuindo mais ou menos dividendo, distribuindo na razão direta das suas pretensões de continuar investindo. Eu cito um exemplo clássico no nosso mercado, uma empresa que hoje tem 130 anos, pertence ao mesmo grupo, se chama Klabin, e que continua investindo, né, de forma extremamente agressiva no mercado, procurando desenvolver projetos que venham a aumentar a sua operação, seus resultados e as suas distribuições. Portanto, é importante nós termos conhecimento, através de todos esses fundamentos, como, por quê e quando investir, ok? Mas o importante é que nós façamos o investimento e não utilizemos o instrumento da especulação. A especulação, ela enriquece, que nem o Lírio falou, dois elementos, a bolsa e as corretoras, e empobrece aquele que especula. É isso que eu tinha que falar. É verdade. E olha só que curioso, pessoal. O índice Bovespa tem 53 anos de existência. O Barsi, o Lírio, tem pelo menos 50 anos de mercado. Então, é assertivo dizer que eles já viram absolutamente de tudo acontecer no nosso mercado. E assim, a fé, vamos dizer assim, se manteve inabalável na competência das empresas, no longo prazo, na matemática, né? Mas com certeza tiveram muitos erros aí no meio do caminho, né? Que formaram caráter. É sempre bom aprender na pele, mas é melhor ainda aprender com os erros dos outros. Claro. Então, deixa eu começar com o doutor Lírio. Doutor, qual erro, pode ser uma ação ou um comportamento, qual erro que te fez virar a chave ou que te machucou muito, ou enfim, que te moldou como o investidor que o senhor é hoje? Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Barsi, que ele criou um monstro, né? Essa menina aí no mercado é impressionante, com a idade que ela tem, o conhecimento que ela tem, a ponderação que ela tem. Então, parabéns ao Barsi, que criou um monstro sagrado aí no mercado. Obrigada, imagina, obrigada. Mas vamos lá. Muito simples, né? Foi os dois primeiros investimentos, duas primeiras vezes que eu entrei na Bolsa, porque fui no Espírito Santo de Orelha, né? Eu estava lá em Brasília na época, 18 anos, o Barsi citou qual era o motivo, o Fundo 157, em que todo mundo podia aplicar 6% do imposto de renda a pagar
destinar em ações. E os bancos ficavam brigando para pegar a entrega de declarações e acabava comprando o Instituto tinha que obrigatoriamente investir no mercado acionário que estava nascendo, fez com que o mercado explodisse, né? E para em seguida, quando essa festa acabou, o mercado desabou, não é? E em 86, quando eu voltei de novo, foi quando teve o plano cruzado, o mercado explodiu de novo e lá fui eu de novo, né? Quer dizer, um dia caiu na minha mão um gráfico da variação do Ibovespa ano a ano. E eu vi que eu entrei exatamente, pô, vai ter sorte assim, né? Entrei nos dois picos, né? Os dois picos para perder quase tudo nas duas vezes, porque achei que estava acertando o momento de entrar, quando na verdade eu estava entrando para pagar a conta, né? Depois eu fui avaliando, lendo, me informando melhor, aprendendo principalmente a avaliar balanços, né? Que é uma coisa meio chata, mas tem que fazer. E você começa a ver que tem empresas boas, sim, e tem empresas nem tanto. Eu, por exemplo, acho que é um privilégio um acionista poder ser sócio de uma empresa de petróleo sem ter descoberto petróleo, de uma empresa de papel, como o Barsi citou, da Klabin, sem ter que plantar os eucaliptos e esperar eles crescerem para virar celulose, né? E por aí vai, né? O minério de ferro, as siderúrgicas, as elétricas. Então, é um privilégio que nós possamos ser investidores de empresas já estabelecidas, com histórico já, com gestão, às vezes tem algum problema, mas enfim, com uma gestão importante, gestão boa, né? E que tenha essa pegada do resultado com a distribuição. Outras empresas são importantes? Claro que também são. Precisa IPO de vez em quando, porque senão nós não teríamos companhias abertas. Particularmente eu não gosto, porque os preços são sempre jogados muito para cima, né? Então eu prefiro pagar até mais depois, mas ver empresa que mostrou a que veio. E a tal das empresas de tecnologia, que teria sido bom acertar algumas empresas de tecnologia que estão por aí, né? Começar com a Apple, começar com a Google e por aí vai. Mas essas são as que deram certo. Tem centenas de outras que ninguém investiu e desapareceram. Então, o risco é maior. Quando acerta, evidentemente que fica bonito, né? Mas para conseguir acertar, realmente não é fácil. Então, eu acho que investir em imóveis é uma grande discussão, né? E o Barsi sempre fala nisso, né? É uma conta que é difícil fazer ela fechar, porque também é difícil de entrar e sair do negócio, né? Custa muito, não tem um custo importante, corretagem, o imposto de transmissão do imóvel, enfim, por aí vai. E as empresas que nós investimos, elas já têm um monte de imóveis, tá certo? Eles já estão investindo em imóveis indiretamente. Então, de novo, o pessoal tem que considerar que é um privilégio poder investir nas empresas que estão aí estabelecidas e com uma boa história e com uma boa perspectiva de resultados futuros. Eu gostaria de complementar isso que o Lírio acabou de falar, e é muito importante. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Barça, mas você não investe em imóvel? Eu falo: você está muito enganado. A Klabin, ela tem inúmeras fazendas. Uma delas tem 62 quilômetros de comprimento e 57 quilômetros de largura, e dentro da fazenda tem uma plantação enorme de pinos, eucaliptos, enfim. Então, para a empresa poder operacionalizar todo esse seu patrimônio, ela precisa ter o quê? Precisa ter a terra. E, indiretamente, eu também tenho a terra, porque eu sou um pequeno dono, tá certo? Então, indiretamente, também eu invisto em imóveis, mas de outra forma. Não de forma especulativa, mas de forma produtiva, correto? Só em complementando aquilo que o doutor Lírio acabou de relatar. E fundos imobiliários também não, né? Também não entram nessa... Não, eu já fiz experiência em tudo. Eu já comprei fundo imobiliário, comprei LCA, comprei previdência privada, nenhum deles te gera resultado. Nenhum deles. Essa é a realidade. Eu falo isso de boca cheia. Colocou em poupança, né, Barsi? Não colocou em poupança ainda, né?
Mas aí que tá. Mas a poupança é pior ainda, né? Porque a poupança você coloca a mão no dinheiro, o dinheiro na mão do governo, que é um desastre, né? A realidade é essa. Então, eu digo o seguinte: investir em imóveis também é importante para a economia, porque a gente tem o quê? A gente tem uma deficiência de residências, né, muito forte. Esse país aqui cresceu de uma forma exageradamente grande no aspecto natalidade lamentavelmente, a economia, através de suas empresas, elas não conseguiram acompanhar esta evolução que a população aumentou, tá certo? Então, nós hoje vivemos um problema muito sério, que é o problema de investimentos aqui no país, e isso geraria emprego, geraria tributos, enfim. E, lamentavelmente, ainda a gente tem aí um caminho a percorrer, no sentido de tentar demonstrar para as autoridades que investir é muito mais interessante do que você emprestar de forma a receber um pequeno juro, uma pequena remuneração, que mal e porcamente, às vezes, corrige o valor da moeda, que, aliás, nunca corrige o valor da moeda, porque entre aquilo que o governo divulga em termos de correção, nós temos, em termos de inflação, no mínimo o dobro, está correto? Então, você nunca terá o seu poder de compra reajustado investindo na renda fixa. É por isso que eu costumo dizer que aqui no Brasil não existe renda fixa, existe perda fixa, está correto? O senhor mesmo estava falando lá no início que em um dado momento lá que o senhor estava começando, o senhor investiu em Varig e Sharp, ou seja, concentrou em 2 empresas, aí depois acabou não dando muito certo, depois o senhor foi concentrar em Eletrobras praticamente todo o patrimônio que tinha naquele momento. O que eu gostaria de entender... eu me lembro também, doutor Parisotto, que o senhor falou uma vez que o senhor não consegue imaginar uma carteira com mais de 12 empresas, uma por mês no máximo, está de bom tamanho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A concentração versus diversificação, principalmente por conta daquelas pessoas que começam no mercado e já querem pulverizar demais. E isso a gente entende que é um dos maiores erros que a pessoa pode cometer. Sensacional a tua pergunta, Felipe. Você me dá a oportunidade aqui de expor exatamente como eu penso. Eu falo em 12 ações porque eu não tenho a personalidade suficiente para investir em uma só. Porque, no final do ano, o que faz a diferença de 10, 12 ações, que eu nunca passei disso, são 2, 3 que carregam o resultado das outras, né? Então, me falta personalidade para escolher uma, não é? Então, na verdade, pouca concentração, né? E para quem está começando, tem 2 formas de investir em ações. Todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar. Ou compra as ações diretamente, ou então vai através de um fundo que tenha taxa de gestão baixa. Olhe a taxa de gestão, porque essa também parafraseando o Barsi, é uma perda certa, né? Comprar 2,20 é um absurdo, acho um absurdo isso. No máximo, 0,5% de gestão e 10% de performance, e olha lá, tá certo? Mas quando eu acho que todo mundo gostaria de saber as famosas dicas quentes, né? Em primeiro lugar, que não existe dica quente, né? Existe uma perspectiva de negócios, né? Então, um cara que quisesse começar uma carteira própria, sem ser via um fundo, eu sugiro que ele escolha uma empresa ou 2 elétricas, que ele escolha uma empresa na siderurgia, uma na petroquímica, eventualmente no petróleo, uma mineradora. Então, essas empresas, né? Vamos lá, nas elétricas, depois o Barsi pode complementar a informação, mas eu sugiro veementemente uma Transmissão Paulista e uma Taesa, né? Que são privadas. Estatal está aparecendo aí uma boa opção também na Copel, eventualmente na CEMIG, né? Nas elétricas. Nas siderúrgicas todas são boas, né? Temos aí a Gerdau, tem a Uzi Minas, tem a CSN, eu colocaria junto com siderurgia a Vale, que é mineradora, que é derivado, né? Então, escolhe 2 aí. Acho que a Vale não poderia ficar fora, não é? Banco, escolhe um banco, 1 ou 2 eventualmente, tem bancos bons aí, sabe?
um pouco sempre caros, né? Está sempre meio como sempre meio promocional o preço do Banco do Brasil, mas tem outros bons também. Então vamos lá, siderurgia, mineração, petroquímica, né? Petroquímica tem infelizmente muito poucas empresas, né? Eu colocaria petróleo e petroquímica no mesmo cesto, né? E ali não, Petrobras é uma empresa importante, tem lá seus probleminhas de gestão, mas como dizia o velho Rockefeller, há mais de 100 anos atrás, continua válido. A melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo. A segunda, bem gerida. A segunda é uma empresa de petróleo mal gerida. Não sei, a Petrobras deve estar no meio dos dois, aí, sabe? Mas lembrando, por exemplo, que o ano passado, se nós colocarmos a Vale e a Petrobras, é uma coisa absurda o monstro que essas empresas são. O ano passado foram distribuídos 280 bilhões de reais. Entendeu? Todas as empresas juntas, todo o conjunto de empresas, foi esse o valor que foi distribuído. A Vale e a Petrobras sozinhas distribuíram 160. Então, 60% dos dividendos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes. Então, acho dificilmente as pessoas vão errar se entrar nessas empresas. Então, eu citei algumas aí, seguramente o Barsi tem lá a celulose, que é excelente, enfim, o Barsi tem uma carteira. Nós não temos exatamente as mesmas ações, mas o tempo mostra que tem várias maneiras do caminho do céu e muito mais maneiras para o inferno, né? Então, existem sim maneiras de cada qual gerir os seus investimentos de forma, não precisa ser exatamente as mesmas empresas, mas no final do dia o que a gente procura são empresas com histórico, com solidez e para casar e de preferência, né, quando a gente se for, que os nossos descendentes possam continuar a usufruir daquilo que nós vamos deixar, porque gastar em vida não tem como, né? Mas eu complementaria ao Lírio dizendo o seguinte: no início dos meus estudos, quando eu criei aquele projeto Ações Garantem o Futuro, eu imaginei o seguinte: eu quero uma carteira de renda mensal. Ótimo. Para mim ter uma carteira de renda mensal, no mínimo eu tenho que ter 12 empresas. Ou então, eu tenho que ter 12 empresas que pagam um dividendo por ano. Ou então, eu tenho que ter 6 empresas que paguem 2 dividendos por ano. Ou então, e assim sucessivamente. Até uma que possa pagar dividendo mensal, está correto? Que não é o caso aqui. Então, o que acontece? Eu acho que eu fui formando o meu patrimônio com essa convicção de que eu procurava comprar sempre aquilo que eu interpretava ser o melhor. Porque se você pegar um recurso e distribuir entre muitas empresas, você vai acabar comprando algumas boas e outras más. Então, o importante é você perenizar a sua investida, a sua aplicação, sempre em empresas que tenham uma perenidade e que essa perenidade, elas, então, caminhem para uma sustentabilidade. Eu diria o seguinte: sempre haverão empresas que poderão estar nos apresentando projetos futuristas. Recentemente, eu estive analisando, por exemplo, uma empresa novíssima no mercado, que se chama Auren. Essa empresa Auren, ela é o produto da fusão da Votorantim Energia com a CESP. Então, eles hoje têm um projeto, não é isso? Que eu diria um projeto extremamente assim, audacioso, no sentido de investir em novas matrizes energéticas, eólica, solar, está entendendo? Então, essas coisas é que a gente tem que procurar examinar. A carteira ela vai se solidificando, ela vai se complementando, ela vai se consagrando, da razão direta que você recebe o dividendo e na hora de receber o dividendo, se o papel do qual você recebeu o dividendo, ele já não é mais uma opção, então aí você vai para uma segunda opção até chegar na 12ª, tá correto? Quer dizer, eu também interpreto isso. Desde o princípio, quando eu analisei que para mim ter uma carteira mensal, eu preciso de ter no mínimo 12
12 recebimentos mensais, é isso que me levou a fazer mais a concentração do que a pulverização, que é o que eu recomendo. E eu recomendo também o seguinte: o importante é você sempre acreditar em patrimônios físicos. Se você fica acreditando em patrimônios intelectuais, você acaba perdendo a noção, você acaba perdendo a base de você avaliar um projeto, tá certo? Então, existem aí novas empresas, novos projetos. Eu citei a Auriga assim como exemplo, mas nós temos aí uma outra empresa também que agora passou a ter um projeto novo que se chama Vibra. A Vibra nada mais é do que os postos Petrobras, não é isso? Mas a Comerc, que foi comprada para poder fazer o quê? Não para gerar energia, nem para transmitir energia e nem para distribuir energia, e sim para comercializar energia. E eu acredito que esse fator, que já está há algum tempo no mercado e vem se consolidando de forma expressiva, que ele possa ser um bom resultado. Está correto? E outro papel que também eu interpreto, que ele já teve uma trajetória extraordinariamente positiva, e também está na área de energia, que é a Cosan, tá certo? Que ela tem as suas usinas, as usinas de açúcar e álcool, ela tem a Rumo, que é uma transportadora ferroviária, recém-adquirida mais ou menos uns 2 anos, que é a América Latina Logística. Eles recentemente fizeram uma aquisição. Recentemente não, já faz algum tempo eles compraram o terminal sucro-alcooleiro do Porto de Santos. Então, eles têm o quê? Eles têm a geração do combustível, o transporte do combustível, a distribuição do combustível, que agora eles se uniram através de uma parceria com a Cosan, se uniu com a Shell, não é isso? Então, onde vocês estejam num posto de gasolina, vocês vão ver Cosan. Então, investir nesses empreendimentos, onde a gente deve pensar, eu penso da seguinte maneira: ao invés de eu ter um posto de gasolina, eu prefiro ter uma pequena participação de 8 mil postos, tá certo? Que é o que tem mais ou menos a Petrobras. E é o que tem mais ou menos a Shell também, tá correto? Então, a gente procura examinar à luz dessas avaliações, que são fundamentos extraordinariamente positivos, tá certo? Essa é a minha mensagem que eu encaminho a vocês. E eu já de cara estou falando, não para você comprar o que eu estou falando, eu estou falando o que eu estou comprando, tá entendendo? Eu nunca falo compre, não, eu falo, eu estou comprando. Se você achar que a minha trajetória, a minha postura é de efetuar compras positivas, então vamos junto, tá correto? Seu Barsi, doutor Lírio, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, no seguinte tema: as pessoas, elas estão, principalmente as que estão começando no mercado, né, elas ficam desesperadas quando elas ouvem que o dividendo vai ser tributado, né, de alguma forma, porque vira e mexe esse assunto para no Congresso, né? A minha pergunta, bem, assim, sendo bem direto: vocês vão mudar a forma de investir se os dividendos forem tributados? Não. Eu não vou modificar minha forma de investir, porque os dividendos já foram tributados em determinada época. E chegou-se à conclusão que aquilo que o governo oferia em termos de benefício, em termos de tributos, era muito mais prejudicial do que o dividendo representava para o desempenho da empresa e o desempenho da própria economia. Eu tenho a sensação que os parlamentares, claro, estão avaliando isso, tá certo? Você precisa oferecer para um empresário a possibilidade dele ter o quê? Dele ter custos competitivos no país. Se você tem uma estrutura tributária muito perversa, tá certo? Se você ainda vai tributar outras coisas mais, infelizmente, nós não vamos ter investidores aqui. Então, os investidores vão para países que possam oferecer condições melhores para que eles possam evoluir nas suas indústrias, enfim. Você veja o exemplo da Coreia do Sul, que evoluiu de uma forma extraordinariamente positiva e rápida, não é isso? Por quê? Porque foram oferecidos elementos
que gerassem a perspectiva do cidadão ter o quê? Ter custos competitivos e poder competir na esfera internacional. Então, eu não me abalaria se o dividendo fosse tributado, porque nós já tivemos essa tributação e ela foi considerada inócua, quer dizer. E eu acredito que talvez aqueles que examinarem o histórico da tributação de dividendos provavelmente vão chegar a essa conclusão. Tá correto? Então, eu não acredito que o governo tenha a insensatez de aprovar a tributação de dividendos. Assunto, vou falar, pouco controverso, né? Difícil fazer passar uma reforma, e esta do dividendo, particularmente, foi muito mal vendida. Aliás, esse governo que está ali, até hoje, não privatizou absolutamente nada. Está aí ralando para privatizar a Eletrobras e não está conseguindo. Não é? Então, da forma inicial que foi apresentado, era uma extorsão. O dividendo, acho que pode ser tributado na pessoa física sem problema nenhum. Não é? Porque o discurso era que a tributação das companhias hoje, que está na faixa de 35%, ia reduzir para 18%, 20%, e o dividendo seria tributado em 15%. Então, de tal forma que a diminuição da tributação na empresa ia ser compensada pela tributação do dividendo. Não é? Então, essa era a coisa. O que eu não acho equivocado, não acho até que a maioria dos países tributam sim o dividendo, é verdade, mas também os países não tributam 35% as empresas da forma que é tributado aqui. Fora isso, é o seguinte, acho que o tributo tem que recair sobre quem tem capacidade de pagar. Está muito longe, né? Há uma deformação sobre os salários da maneira que são tributados. Hoje, eu não tenho exatamente certeza, mas acima de 3 mil, qualquer coisa assim, já paga imposto de renda. Ora, se isso é maneira de tributar, eu não sei. Isso é uma maldade que se faz com os trabalhadores do país. Não tem que diminuir muito a tributação sobre os salários. E tem que tributar, sim, quem tem poder aquisitivo de tributação. Eu, por exemplo, defendo que a herança tem que ter uma tributação maior. Não é? Hoje a herança chega... aliás, só os estados que metem a mão no dinheiro das heranças, né? Que vai de 2% a 8%. Ora, isso pelo amor de Deus, né? Deveria ter uma escala progressiva, evidentemente, que até um determinado valor não teria tributação, e ali, conforme o patrimônio fosse crescendo, fosse tributado, porque os países ricos fazem isso, tá certo? E tirar a tributação do assalariado e de alimentos básicos. Aí, esse discurso aqui merece 2 lives e a gente não esgota, né? Mas, especificamente sobre dividendo, eu não sou contra, não, desde que as empresas sejam aliviadas nesse equivalente, né? Porque quem faz girar a economia, o patrimônio de um país são as empresas. As empresas que geram empregos, as empresas que fabricam os produtos, os serviços, as empresas que se inserem na comunidade que elas estão, as empresas que nos dão a oportunidade de nós sermos sócios, tá certo? O grande patrimônio de um país chama-se as empresas. E eu queria só fazer um adendo aqui, para não me alongar muito. Nós estamos no Brasil, não é? A gente não consegue fugir do país. Por mais que a gente tente pescar uma empresa melhor aqui e outra ali, mas nós estamos num contexto país em que a maré é sempre contrária. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu a metade do mundo. Estou falando do mundo todo, seja país rico, as Chinas e outros que foi muito mais, e outros, os africanos, por exemplo, que é menos. Então, na média, nós crescemos a metade do mundo, metade, nos últimos 40 anos. Isso significa dizer que se nós tivéssemos a mesma participação que temos nas empresas hoje, nós teríamos, no mínimo, o dobro do valor que essas empresas valem no mercado se o Brasil tivesse crescido na média.
a gente consegue todo ano crescer menos que a média mundial, cresce um ano, cai dois, sabe? A gente não está indo para lugar nenhum. Nós precisamos, a solução do país passa pelo pleno emprego, pelo crescimento. Aí, como por enquanto, quase tudo se resolve. Quase tudo se resolve. Então, eu torço de coração. Eu já estou virando o cabo da Boa Esperança, mas eu torço de coração que esse país, uma hora, se ajuste à economia mundial e ele ande no mínimo igual. Que aí basta, fica muito mais fácil nós escolhermos empresas, porque nós estamos com as empresas líderes, com as empresas boas, tá certo? Essa é a minha opinião. Aproveitando, a gente falou bastante sobre setores, né? Você chegou a mencionar o setor elétrico, bancos, falamos sobre mineração e siderurgia, petroquímica e petróleo. Quais são aqueles setores que você não chega nem perto, aqueles que você não quer nem de graça para a sua carteira? Ô, Felipe, você está me constrangendo, porque eu já levei o dedo no meio da testa por ter falado setores que eu não gosto, né? E porque tenho amigos no setor, entendeu? Então, eu não gosto do setor que tenha pouca proteção. Então, você vai ter uma companhia aérea. Companhia aérea, o balcão é alugado, o avião é alugado, o funcionário paga no fim do mês, entendeu? Então, o investimento para você montar uma companhia aérea é zero. Itapemirim apareceu, uma empresa quebrada apareceu esses dias com um avião voando. Voou 3, 4 meses e já parou de voar. As grandes companhias lá atrás, aéreas, vou falar do Brasil, poderia viajar pelo mundo, né? Mas o VASP, Transbrasil e Varig, 3 domínio total, já tem uma geração já que começa a nem mais saber quem são, não é? Então, a parte aérea é muito complicada e pior que nós precisamos, né? O avião é um grande desenvolvedor, ele causou um grande desenvolvimento mundial na área de mobilidade e é o maior queimador de dinheiro, né? Olha o tamanho do cano da descarga de um avião que vocês vão ver quanto queima lá. Outro setor que também é complicado, e eu posso citar 20, aqui não temos tempo, mas poderia citar 20 empresas que quebraram nos últimos 20 anos, é o comércio. Né? O comércio é um setor difícil, né? E o comércio, se você não ralar, literalmente, eu passei por ele, posso falar, se você não ralar a barriga no balcão, cuidar direitinho e tal, é um negócio de pouco futuro. Agora está aparecendo aí alguns agregados para o comércio. O cara coloca um banquinho lá dentro, o cara coloca um comércio eletrônico lá dentro. Há ali uma tendência, talvez, de melhorar um pouco. Mas, se vamos pegar os comércios tradicionais que existiam nos Estados Unidos, uma Macy's, aquela Neiman Marcus, aquela grande Sears, foram tudo para o saco. Tá certo? Aqui no Brasil, Mapping, Mesbla, a Hermes Macedo, lá no sul, JH Santos, Impulso. Querida, é uma infinidade, né? Então, são 2 setores, por exemplo, que não me agradam. Não é, e nós precisamos deles, hein? Não é que mas se eu tiver a opção em não investir em algum desses setores aí, por exemplo, entre outros, né? Podia citar, mas já citei 2. Bem, eu consagraria isso que o Lírio falou como uma verdade incontestável, porque realmente, se você pegar Painéis do Brasil, Real Transportes Aéreos, Transbrasil, VASP, Varig, enfim, e outras que vão ainda, que estão na linha para quebrar, né? Elas vão quebrar. Papéis de varejo também, num país como o nosso, onde a correção é uma coisa e a inflação é outra, vou te dar um exemplo prático, assim, para raciocinar. Você compra um produto por R$1 e vende esse produto a R$1,80 para pagar em 10 anos. Quando chegar no 5º ano, esse produto que você vendeu a R$1,80, você vai ter que pagar R$2,50. Então, as empresas de varejo, em função da desordem financeira que nós temos e da dificuldade que você tem de crédito também, e outra também pelo desarranjo e pelas contradições entre correção e inflação, elas são empresas que demandam
capital intensivo, tá entendendo? E chega uma hora que não tem mais capital para ela. Eu conheci o doutor Gers Aronso, né? E ele me ensinou muita coisa de como não aplicar no setor de varejo. O setor de aviação também é outro que eu também concordo com o Lírio. O cidadão que é administrador de uma empresa de aviação, ele não administra nada, tá certo? É tudo na base do leasing, na base Então, não há um patrimônio físico. Eu gosto de adquirir ações de empresas que tenham um patrimônio físico dela, e não de empresas que tenham um patrimônio cultural, ou então um patrimônio tecnológico, está entendendo? Essa que é a realidade. Então, eu diria o seguinte, a minha predileção é para comprar ações de empresas que eu julgo serem perenes e que você paga sem consumir. Por exemplo, se você investir numa empresa do setor de energia elétrica, você vai ter o quê? Você vai ter um momento na sua vida que você vai sair de férias. Então, você desliga tudo. Quando você chegar, a conta de luz está lá. Então, você está pagando uma coisa que você não consome. Outra coisa que também tem assim, uma semelhança muito forte com a questão de você pagar sem consumir é o seguro, por exemplo. O seguro é pior ainda, né? Porque o seguro, quando você faz um seguro, você reza para que não aconteça o sinistro, não é isso? Então, é outra coisa que você paga sem consumir. Enfim, quanto todos aqueles que têm hoje um celular não pagaram por valores sem consumir. Então, esses setores de atividade são setores atraentes para todos os países do mundo, tá certo? Então, a minha predileção é exatamente essa, que eu ostente ações de empresas que tenham patrimônio físico, não que tenham patrimônio intelectual. Eu queria saber se vocês recomendam que esses investidores, principalmente os iniciantes, que a gente foca bastante aqui, né? Se eles devem fazer isso, eles devem trocar ações de maneira recorrente, ou se vocês recomendam que eles comprem ações para casar, para ficar boas ações, para ficar basicamente o resto da vida pegando esses dividendos. Doutor Lírio, o que o senhor acha? Bom, de certa forma, isso eu respondi anteriormente, né? Então, vamos lá. Qual é o perfil do investidor? O cara tem que se definir se é investidor em primeiro lugar, para investir precisa ter dinheiro, né? Então, em primeiro lugar, tem que poupar para você fazer uma poupança para começar a investir. Aí, se tiver dinheiro, você pode gastá-lo, você pode colocar na poupança, você pode colocar em CDB, que é um grande concorrente da Bolsa, o maior concorrente da Bolsa é realmente a renda fixa, né? Ou você pode colocar em renda variável, né? Que é, no caso, o investimento em empresas. Ora, se o nome é renda variável, vamos levar a sério isso, é variável mesmo. Varia para os dois lados. Varia para cima e varia para baixo. Então, de vez em quando as pessoas me perguntam o que eu vou investir e tal. Em primeiro lugar, se o cara tiver data certa para precisar do dinheiro, renda variável não é o lugar. Deixa lá num CDB, onde ele se sentir confortável, mas não na renda variável, porque pode ser na data que ele precisar, o mercado está valando, o mercado está caindo. Então, se alguém não tiver o perfil de aguentar, e estamos no Brasil, aguentar 50% de queda sem se cortar os pulsos, sem perder o sono, entendeu? A renda variável é a garantia de um futuro feliz. É o que o Barsi falou, né? É a aposentadoria, né? Aposentadoria que no final da história você não vai nem usar, porque é tanta, o dinheiro se multiplica tanto e tal, e passa a ser tão gostoso ver esse dinheiro crescendo, né? Que você vai você vai comprar a felicidade aqui que não existe. O cara vai ficar feliz, maravilhoso e tal, com endividado, né? Então, quer dizer, está garantindo uma aposentadoria, um futuro mais tranquilo, né? Então, se não tiver o perfil de investidor de renda variável, em que
tem que aceitar os trancos que vão acontecer e fatalmente são seguidos, né? Nós precisamos ir longe. Em março de 2020, o sino tocou 6 vezes, 8 vezes no mês, que o mercado caiu mais de 10% ao dia. Não é ao mês e não é ao ano. Então, quem naquele momento se apavorou e vendeu, pagou a conta de quem ficou. Esta que é a verdade, né? Então, nada substitui o investimento constante e aguenta que passa. As quedas que virão, e elas vão passar, e o mercado sempre se supera, né? A próxima alta vai ser maior do que a anterior. Só que precisa estar lá, né? Você não pode sair quando está em baixa. Então, primeira coisa, não saia em baixa. Segunda coisa, invista esperando que vai ter emoção. Tanto você não ficou rico porque o mercado subiu 5% num dia, e também você não ficou pobre porque o mercado caiu 10%. Porque se você não comprou e não vendeu, você está lá, né? O mercado volta. Então, sangue frio. Não aguenta os trancos que o futuro prova. Isso todos os grandes investidores do mundo, isso não é no Brasil, isso não vamos ser exceção, eles são de investimento constante e aguentam o tranco. Essa é a minha mensagem para a turma que vai entrar, eventualmente ver 100 mil reais virar 60, virar 80 e tal, e ficar louco. Não fica, não. Aliás, se tiver mais uns truquinhos lá, põe que você vai comprar um produto em promoção. Essa é a minha maneira de pensar. Eu complementaria esse relato que o Lírio acabou de dizer, falando o seguinte: eu não tenho ações de renda variável, eu tenho ações de renda fixa. As minhas ações, que elas inicialmente eram de renda variável, se tornaram ações de renda fixa. Por quê? Porque quando você entra no mercado focando o investimento e focando a elaboração de um portfólio que seja um portfólio previdenciário, se você almeja ter uma renda mensal, por que você vai vender a ação? Você contrapõe, então, ao teu foco inicial. Se você tem a perspectiva futura de continuar recebendo mensalmente, para que vender? Está entendendo? Então, se você tem essa postura, esse investimento de comprar uma ação, investir, receber os proventos, você não deve vender, enquanto essa ação estiver te proporcionando resultados satisfatórios, tá certo? Eu diria ainda, aconselhando as pessoas que pretendem ingressar no mercado, o seguinte: primeiro, porque na realidade o cidadão que entra no mercado, ele não entende nada de mercado. Então, ele vai entrar assim dentro de uma postura que ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional que se adapte àquela perspectiva, aquele foco que ele determinar. Por exemplo, se ele interpretar e achar que tem que formatar uma carteira de renda mensal, ele tem que procurar um profissional que vá orientá-lo nessa direção. Se ele entrar no mercado para jogatina, ele tem que procurar um cidadão que é essencialmente especulador. Então, eu diria a todos aqueles que pretendem futuramente ingressar no mercado de valores, dizer o seguinte: artigo 1º, nunca invista ou aplique no mercado aquele recurso que você tem programado para qualquer outro projeto. Invista e direcione para o mercado exclusivamente o recurso que você pode disponibilizar por tempo indeterminado. O segundo item seria o seguinte: nunca compre uma dica, tá certo? As dicas, elas geralmente se transformam em zicas, que é o quê? Que são estruturas de perdas. Procure sempre avaliar fundamentos extremamente básicos e bem direcionados para uma empresa, é isso? Porque é a forma que você tem de ser um vencedor de mercado. E a terceira orientação minha é o seguinte: nunca venda por necessidade. Por exemplo, se você começar a ganhar e começar a desviar esses recursos da trajetória de reinvestir e começar a comprar outros ativos, né, que possam futuramente te dar dor de cabeça,
ou então começar a comprar a prazo em função daquilo que você visa no futuro, pode acontecer de uma queda no mercado e você ter que vender com prejuízo. Então, a terceira recomendação é nunca vender, tá certo, para assumir um prejuízo. Essas três bases, esses 3 pilares, são muito importantes de você incorporar na sua filosofia e na sua postura. Outra coisa que eu recomendo também é o seguinte: exorcize o patrimônio. Se preocupe exclusivamente com o dividendo. O patrimônio, ele é uma figura que ela contempla o seu ego, enquanto que o dividendo contempla o seu bolso. E ele é que te proporciona a possibilidade de você prosseguir reinvestir. Assim é que, se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer várias vezes mais do que aquele que você perdeu. Mas queria agradecer e queria que vocês deixassem as considerações finais, doutor Lírio, seu Barsi, para os investidores. Qual mensagem que vocês querem deixar para essas mais de 6.000 pessoas ao vivo e para as mais de 100.000 pessoas aí que vão acabar vendo com o passar do tempo? Doutor Lírio? A mensagem é uma mensagem de otimismo. Nós estamos num Brasil que, apesar de todos os problemas que convive com tantos governos que tentam quebrar o país e não conseguem, né? Então, a gente torce que vai melhorar em algum momento, né? Na nossa passagem sobre a Terra aqui, a gestão desse país, que é um país altamente muito competitivo em um monte de produtos, tem uma etnia boa, sabe? A gente precisa um pouco de condução um pouco melhor que o resto, como empresários ou como investidores, a gente sabe fazer, certo? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, em primeiro lugar, obrigado pelo tempo que vocês dispuseram de estar com a gente, mas lembre-se de uma coisa: segredo do juro composto, que são os dividendos, que compram mais ações, que geram mais dividendos, e não tem idade para começar, não adianta. Claro, evidentemente, quanto mais cedo começar, a coisa se torna mais fácil, né? Mas tem que, em primeiro lugar, salvar algum para começar a investir vou trocar o nome, viu, Barsi? Você sugeriu em renda fixa, né? Renda fixa, dividendo, sim. Agora, no resto varia um pouco, mas elas têm que aproveitar as flutuações para não perder as oportunidades, não perder o que eu falo das promoções. Quando o mercado fizer uma promoção, você agarre sem medo, sem medo, sem medo. Perfeito. Eu complementaria esta postura e o relato do Dr. Lírio dizendo o seguinte: eu não conheço ninguém que ficou rico investindo em fundos. Eu não conheço ninguém que no mercado se alavancou e procurou desenvolver uma performance através de derivativos. Eu não conheço ninguém que se alavancou de uma forma inadequada, tá certo? Todos aqueles que eu conheço e que são ricos, eles exercitaram a mesma trajetória que o Dr. Lírio e eu exercitamos. Nós encaramos o mercado como um instrumento de investimento que necessita de atenção mais especial em relação aos aplicadores desse país. Vejo uma coisa que eu continuo brigando bastante para que esse povo brasileiro entenda. Eu interpreto que, a partir do instante em que o cidadão ele passe a desenvolver uma postura financeira onde ele não gaste mais do que ele ganha, ele está financeiramente educado. O que eu venho propondo ultimamente é para que o cidadão ascenda a uma cultura de investimento mais realista, ou seja, saber na mão de quem você está colocando o seu dinheiro. Por isso é muito importante, quando você vai fazer o investimento em inovação,
você procure desvendar toda a sua trajetória histórica, para que você possa ter o quê? Uma noção e da mão de quem você está colocando o dinheiro, tá certo? Que normalmente são, salvo exceções, claro, normalmente são pessoas extremamente capacitadas. Essa é a minha recomendação.